Olá, eu sou a Fernanda Penteado e bem-vindo ao Escrito nas Estrelas, o seu programa semanal de astrologia aqui pela TV Transamérica. E depois de várias semanas um pouco mais desafiadoras, mais pesadas, essa semana finalmente a gente vai ter uma semana mais divertida, mais alegre, com muito mais oportunidades para a gente poder se divertir, curtir um pouco mais a vida e poder integrar todos esses recentes desafios que a gente passou por pelo menos esse último mês. Então, já começamos com boas notícias, com energia, com alegria. E o que está marcando isso é a entrada do Sol no signo de Leão. Hoje, às 23h50, a gente vai ter a entrada do Sol no signo mais real, que é o Leão. Aqui nós temos o símbolo de Leão, um pouquinho estilizado, em fogo, até porque Leão é um signo do elemento fogo, que tem a ver com paixão, intuição, energia e vitalidade. Parabéns a todos os leoninos e leoninas. Vocês com certeza vão se sentir mais energizados, mais alegres e os projetos de vocês vão com certeza dar uma melhorada. As coisas vão começar a acontecer de maneira muito mais natural a partir de hoje. Leão é um signo de modalidade fixa, então a questão da continuidade, da constância, de se manter firme em um propósito é muito importante durante esse período. E Leão também é o signo da criança interior, de a gente reconhecer a necessidade de um pouco mais de diversão, de luminosidade para a vida. Então agora é um ótimo período para a gente aproveitar mais a vida, se divertir um pouquinho mais e sair desse período onde as emoções estavam à flor da pele, muitas crises, mudanças, questões inesperadas. Outra coisa interessante que está acontecendo essa semana é que o Mercúrio continua em movimento retrógrado. Então aqui está o Mercúrio, o símbolo de Mercúrio e um Rzinho ali do lado. Então quando vocês verem esse símbolo no mapa junto com o R, vocês vão poder sim estar percebendo que o Mercúrio ele está em movimento retrógrado. Isso já está acontecendo durante praticamente todo o mês de julho, então vocês já estão acostumados a me ver, a me ouvir falando desse momento peculiar, mas agora o Mercúrio, que começou a retrogradação a 4 graus de Leão, ele voltou nessa última sexta-feira ao signo de Câncer. Então questões de um passado muito distante, como a família, ali na nossa primeira infância, relacionamentos do passado, talvez relacionamentos amorosos, eles vão ter aí uma nova oportunidade de fazer esse fechamento. Então, com o Mercúrio retrógrado retornando ao signo de Câncer, a gente vai poder, de uma vez por todas, estar finalizando essas questões. Então, o momento continua muito bom para a gente resolver pendências, ressignificar essas questões do passado e também está buscando, por que não, técnicas e teorias como a constelação familiar e a terapia sistêmica, porque esse momento ele é perfeito para a gente resolver esses assuntos e também mudar alguns padrões que nos acompanham aí há muito tempo. Com o retorno de Mercúrio ao signo de Câncer, mas com a entrada do Sol no signo de Leão, a gente vai ter muito mais otimismo, vitalidade para estar lidando com essas questões. Então, algo que era mais pesado, mais difícil até semana passada, essa semana ele vai ganhar
uma nova agilidade, as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis e também mais alegres. Essa semana a gente tem um aspecto de muita sorte, que é o contato harmonioso entre o planeta Marte e o planeta Júpiter. Marte já está no signo de Leão desde a semana passada e o Júpiter está no signo de Sagitário. Então esses dois juntos em signos do elemento fogo, eles vão colocar aí mais vitalidade, energia e podemos esperar momentos de sorte, generosidade, porque estaremos mais generosos e também podemos estar recebendo generosidade das outras pessoas e também do universo. Então essa semana é sim uma semana mais leve, uma semana mais divertida e espero que vocês possam sentir isso da melhor forma possível. Para isso, eu vou trazer um mapa da semana, que está aqui, que ele foi traçado para hoje, 22 de julho, às 23h50, que é quando o Sol vai entrar no signo de Leão. Então esse mapa, ele vai trazer algumas peculiaridades. E essa semana ela vai começar com a Vênus, o planeta do amor, das finanças, também dos valores, em oposição a Plutão. Semana passada a gente falou muito sobre Plutão, sobre a energia do inconsciente, sobre a transformação, sobre os renascimentos. Então, para quem não viu o programa de semana passada e quer entender um pouquinho melhor sobre a energia do Plutão, eu vou deixar o link aqui juntos com esse material e vocês vão poder estar acessando para conhecer mais sobre Plutão. Então essa semana o Plutão ele vai fazer uma oposição. Ó, aqui temos o Plutão e aqui embaixo a Vênus. Então Plutão vai estar puxando para um lado e a Vênus vai estar puxando para baixo. Isso quer dizer que questões do inconsciente, questões ali muito importantes na nossa vida, elas vão ser remexidas essa semana, principalmente de hoje até quarta-feira. Então a gente vai precisar entrar em contato com todas aquelas questões que foram trazidas durante as últimas semanas. Então, talvez esse começo de semana vocês não consigam sentir tanto essa energia mais leve, de diversão, alegria, mas a partir de quinta-feira, quando a gente vai ter esse contato exato de Marte com Júpiter, tudo faça sentido. Então, a Vênus oposição Plutão, ela vai nos deixar muito conectados com a nossa emoção. Então pode ser que isso venha de forma muito forte para a gente tomar algumas decisões, para a gente ter certeza de algumas questões que a gente poderia ter. Então esse começo de semana, esse aspecto entre Vênus e Plutão, ela vai dar essa coisa bem passional, até um pouco magnética, atrativa. Então questões caras e importantes para nós, elas podem vir na nossa direção por conta desse aspecto. Mas, como a Vênus está de um lado e o Plutão está de outro, talvez não seja de uma forma tão harmônica, tão tranquila. Talvez isso venha através de desafios. Mas já estamos nos preparando durante as últimas semanas, então eu acho que vai ser uma questão muito positiva a médio e longo prazo. E se a gente avalia que tem o Marte fazendo esse aspecto maravilhoso com Júpiter, é sim um momento de muita sorte, muitos acontecimentos, aquela coisa de a gente estar no momento certo, na hora certa. Então, fiquem ligados que essa semana pode dar pistas interessantes sobre o nosso futuro, o que está vindo na nossa direção.
E uma outra coisa super interessante é que o Saturno com o Plutão, eles continuam com o nó do Sul. Então é o momento de liberar padrões do passado, de fazer mesmo aquela limpeza daquilo que a gente não gostaria mais na nossa vida. Uma pergunta bem legal para fazer nesse momento é: eu faria isso de novo? Tanto para comprar uma coisa ou sobre uma relação. Então sempre se pergunta, se fosse hoje, eu faria isso novamente? Caso a resposta seja negativa, é um ótimo momento para a gente realmente deixar ir e se desapegar dessas questões. Ainda mais porque amanhã a gente entra com a Lua na fase minguante. A Lua minguante é um ótimo momento para desapegar, para deixar as coisas irem, para finalizar aquilo que a gente decidiu que não vai mais fazer parte da nossa vida. Então vamos aproveitar esse ciclo e fazer esses ajustes. Agora eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, que inclusive foi uma pergunta de vocês, que vocês me mandaram por e-mail, mais de uma pessoa, sobre o Brasil. Porque eu tenho falado bastante dessa renovação, dessa transformação, e muitos de vocês perguntam, mas e o Brasil? As coisas vão melhorar? Como é que está? Então, para isso, eu trouxe para vocês o mapa do Brasil, que está aqui. O mapa do Brasil, ele foi traçado para o dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 8 minutos, em São Paulo, que foi quando Dom Pedro II deu o grito da independência, que inclusive as palavras que ele usou foram independência ou morte, que está aqui bem conectado com a nossa natureza passional, com essa questão de ser livre ou morrer, que eu já vou mostrar um pouquinho para vocês como isso já estava gravado no mapa do nosso Brasil, e para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica. Eu sei que eu falo com pessoas que conhecem muito da astrologia e também com pessoas que não conhecem astrologia. Então eu quero explicar para vocês que o mapa de algum evento, ele funciona como o mapa de uma pessoa. Então os trânsitos, aquilo que está acontecendo no momento, ele vai sim impactar o mapa do Brasil. E isso é importante para todo mundo, porque é o lugar que a gente vive, pelo menos a maioria de vocês que me assistem. Então o mapa do Brasil, ele vai ter o ascendente em Aquário, e Aquário é conectado com o futuro, com o novo. Por isso que o Brasil ele é conhecido como o país do futuro. E agora que a gente está nessa era de Aquário, com essas mudanças, com certeza nós vamos nos posicionar de uma nova forma. O Sol do Brasil, ele está em Virgem, então um pouco da nossa humildade, da nossa vontade de servir, ajudar, ela vem dessa qualidade virginiana. E também nós somos muito críticos em relação a nós mesmos, ao que é o Brasil. Então isso evidentemente está conectado com o nosso Sol em Virgem. A nossa bandeira, ela vem com ordem e progresso. Então essa conexão com o Sol em Virgem, falando sobre a ordem, e o ascendente em Aquário, o progresso. Outra coisa interessante é o meio do céu, que é o ponto mais alto, está em Escorpião. Então olha que interessante, Dom Pedro chega e fala independência ou morte. E o nó do norte em Escorpião, o meio do céu em Escorpião, ele fala muito isso, sobre a morte, sobre a transformação. Outra coisa é que a Lua do Brasil, ela está em Gêmeos, juntinho com Júpiter. Então a questão da diversidade, os nossos recursos naturais, que está tudo aqui na casa 4
que é a casa do nosso patrimônio. Então, essa questão do Brasil cheia de diversidade, cheia de oportunidades. Nós também somos a terra da oportunidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse momento? É a Vênus do Brasil, que está em Leão. E como a gente está entrando na temporada de Leão, a gente pode esperar que a nossa situação ela melhore. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que a ideia é que as coisas entrem nos trilhos, que elas comecem a melhorar num sentido coletivo. Então, aquela coisa que estava mais, talvez a reforma da Previdência, algumas questões de governabilidade, de governança, elas tendem a melhorar, mas sem antes passar por uma transformação, por uma transmutação. Até porque, antes do Sol chegar na Vênus, ele vai passar pelo nó do Sul. Então a gente vai ter que sim se desapegar de alguns padrões antigos, vai ter que se ver livre de alguns acordos do passado, mas o prognóstico, mas o que esperar desse momento é extremamente positivo. Então eu fico muito feliz de trazer essa informação para vocês, de essa semana, depois de tantas semanas aí, trazendo um clima um pouquinho mais pesado, mais desafiador, poder contar para vocês que essa é a semana onde as coisas vão começar a melhorar. Então eu quero desejar uma semana maravilhosa para vocês, agradecer os e-mails que eu tenho recebido, os feedbacks, pedir para que vocês entrem em contato aqui pelo e-mail, contato@fernandapenteado.com. Eu vou ter o maior prazer de estar respondendo e interagindo com vocês, porque esse programa é totalmente para vocês, para a gente se conectar aí com os ciclos cósmicos. E lembre-se, o universo é sábio e amoroso.